Não é novidade que o Japão fascina muitas pessoas. Eles têm tecnologia, uma cultura muito admirada, uma culinária também bem interessante. Só que tem uma coisa acontecendo lá que praticamente ninguém tá falando abertamente e que tá gerando um problema muito grande pro governo. Em 2024, apenas 680 mil bebês nasceram no Japão. Eu sei que parece um número grande, mas essa daqui é a menor quantidade desde 1899, que é o ano que o país começou a registrar esses dados. Menos de 700 mil nascimentos num país de 124 milhões de pessoas. A situação tá bem séria e o governo tá muito preocupado. Mas o que tá causando isso? Existem muitas respostas para isso, e nesse vídeo eu vou tentar te mostrar algumas faces aí dessa transformação que o Japão tá passando, tentar responder o porquê que muita gente não quer mais se casar, não quer um compromisso nem família, sem esconder o que os dados mostram. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, se inscreve aí no canal para ajudar a gente a bater a meta de 200 mil inscritos, e vamos pro vídeo. Vamos começar pelo mais visível. A taxa de fertilidade do Japão caiu para 1,15 em 2024. Esse daqui é o menor número da história. Para você ter uma noção, é como se o Japão não tivesse pessoas nascendo numa quantidade que consiga substituir as pessoas que se foram. E esses números são bem mais assustadores do que parecem. Isso daqui é uma geração inteira de pessoas que decidiu, por vários motivos, não casar, não ter filhos, ou só não querem se envolver romanticamente com ninguém. Isso aqui é literalmente o fim de um país. Existe inclusive um termo em japonês para quem escolhe viver sozinho e nunca se casar. É o termo Ohitori-sama, que significa literalmente algo tipo uma pessoa só ou então uma festa de uma pessoa. Nos anos 90, esse termo tinha um tom de pena de uma pessoa que ficou para trás. Só que hoje em dia ele está se tornando uma espécie de estilo de vida. Você tem muitos guias ensinando como que você aproveita restaurantes, viagens, como que você tem uma vida fora completamente sozinho. E isso não é uma coisa constrangedora hoje em dia. Eles normalizaram essa ideia de isolamento e até mesmo alguns celebram isso. Você vai encontrar inclusive restaurantes aí no Japão que são feitos exclusivamente para pessoas que querem ficar sozinhas. Pessoas que querem estar no cantinho delas ali comendo alguma coisa, um lamen, e muitas vezes essas pessoas não vão ver nem mesmo os atendentes. Uma coisa bem bizarra. Pesquisas do governo japonês mostram que 43% dos homens solteiros, entre 25 a 34 anos, dizem que não têm oportunidade para conhecer parceiros. E o mais curioso é que a maioria não faz nada para mudar isso. Eles não saem de casa, não vão a eventos, não pedem apresentações, não tomam nenhuma iniciativa. Cerca de 1/4 das pessoas nessa idade dizem que não planejam casar. Eles só não querem fazer isso. Os motivos são vários, na verdade. Você tem um custo de vida muito alto no Japão, especialmente em grandes cidades, empregos que não são muito estáveis, uma cultura de trabalho muito pesada e muitas vezes não deixa você conseguir ter uma carreira de sucesso e uma família estruturada. E uma coisa curiosa é que cada vez mais as pessoas preferem liberdade individual do que ter algum tipo de compromisso. Do lado das mulheres você também vai ter muito isso. Existe um peso muito maior em cima das mulheres que trabalham e que são mães. Muitas mulheres elas calculam que o custo de ter uma família é alto demais. Muitas empresas não vão nem querer que elas trabalhem ali. Então acaba que muitas mulheres japonesas não querem ser mães. O resultado é um país onde a solidão se tornou a escolha mais segura. E tem um detalhezinho aqui que pouca gente menciona, tá? O próprio governo japonês reconhece que as medidas que eles têm tomado para tentar mudar essa situação não estão funcionando. O governo oferece dinheiro, creches, licença parental aí bem generosa e nada disso resolve. Parece que as pessoas realmente não querem se relacionar em primeiro lugar. Tá uma situação muito complicada. Mas existe um outro motivo muito forte também, que é a cultura do conforto. O Japão construiu, ao longo do tempo, um dos ambientes mais convenientes do planeta. Você tem combinis, que são tipo aqueles mercadinhos de 24 horas em todo lugar. Então você consegue, com uma quantidade de dinheiro pequena até, sobreviver dessas coisas. Você tem delivery também de qualquer coisa em poucos minutos. Você tem internet de alta velocidade em todos os lugares, streaming, games, animes, tudo isso para você aproveitar sem sair de casa. Isso é maravilhoso, nós adoramos isso, só que isso também criou um problema muito grande. Quando o mundo fora da sua porta é desconfortável, é cheio de rejeição, incertezas,
Parece que o mundo dentro da sua casa, do seu quarto, é infinitamente melhor, porque ele oferece entretenimento infinito, comida já pronta sem nenhum esforço. Então por que você ia sair de casa? E essa tendência de ficar sozinho, como eu falei, é uma coisa que vai além da sua casa. Tem os restaurantes que eu falei, você tem karaokê também para pessoas sozinhas. Você tem bares onde você toma uma cerveja sozinho, sem ninguém te olhar de forma estranha. O isolamento acabou se tornando um produto mesmo. E essa situação toda de isolamento vai muito além do hikikomori, que a gente já falou em alguns vídeos. Existem muitas pessoas que funcionam normalmente na sociedade. Elas vão para o trabalho, pagam suas contas, só que ao mesmo tempo elas não têm conexão profunda com ninguém. Elas vivem praticamente sozinhas, isoladas, em meio a grandes cidades. Elas não estão trancadas num quarto. Elas estão no metrô todo dia, estão ali na fila do Combini, mas a única companhia delas é as telas. Às vezes elas só têm a si mesmo. Então isso acaba resultando muitas vezes em uma solidão que é invisível. A pessoa sai de casa, ela tem certas relações com algumas pessoas ali por motivos de trabalho, mas ao mesmo tempo ela vive completamente sozinha. Bom, e aqui chega uma parte que eu acho que a gente precisa falar com um pouco de honestidade. Existe uma geração inteira de jovens japoneses que cresceu vendo o modelo de salaryman. Sabe, aquele trabalhador japonês que passa 14 horas por dia no escritório e lota os metrôs aí tarde da noite, que dedica sua vida inteira a uma empresa. E os jovens que olharam pra isso disseram, bom, isso daqui não é pra mim. E tá tudo bem questionar esse modelo. Ele é um modelo muito pesado mesmo. O Japão inclusive tem até termo pra quem acaba falecendo ali por excesso de trabalho. É um problema real mesmo. Mas o que muitos jovens escolhem no lugar disso não foi um equilíbrio mais saudável. Foi, na verdade, o sonho de viver de internet. Se tornar influencer, ser streamer, ser youtuber, ser um pro player de game, porque isso daqui tem um mercado real aí no Japão, são tarefas que parecem muito leves, glamorosas, sem ter um horário fixo, sem ter um chefe. E não entenda mal, isso tudo aqui pode se tornar uma carreira muito séria e pode sim dar muito dinheiro. O problema é que a grande maioria das pessoas que tenta isso não faz nada de diferente, só faz mais do mesmo. A maioria também não tem disciplina, não tem criatividade, não tem a consistência que uma carreira digital de verdade exige da pessoa. Não é só ligar a câmera e falar qualquer coisa. Muitas vezes tem várias pessoas, inclusive, envolvidas ali no trabalho. Essa ilusão de que a internet é um atalho muito fácil faz com que muitos jovens acabem numa terra de ninguém. Eles não decidem, eles não entram no mercado tradicional, mas ao mesmo tempo eles também não constroem uma carreira digital de verdade. E eles ficam presos nisso. E por incrível que pareça, isso daqui tem tudo a ver com o que a gente está falando. Algumas pesquisas mostram que homens com empregos instáveis casam muito menos. E muitas mulheres japonesas, ao procurar um parceiro, ainda consideram estabilidade financeira como um fator importante. E o ciclo acaba se fechando aqui. E aqui eu queria também destacar um outro ponto que eu vi em algumas discussões pela internet, que é sobre o homem japonês moderno ser um homem mais fraco, digamos assim. Esse é um ponto mais polêmico, gera bastante debate e eu vou tratar com cuidado aqui. No Ocidente, especialmente nas redes sociais, existe uma narrativa que diz que o homem japonês está mais afeminado, que ele perdeu a masculinidade, que ele é um homem mais fraco, digamos assim. Essa narrativa, ela é muito simplista. Ela simplifica demais algumas coisas, tem muitos problemas, mas existe uma parte real aqui nisso daqui que vale a pena entender. O fenômeno dos homens herbívoros, como ficou conhecido, foi criado aí em meados de 2006 e ganhou muita atenção de 2008 para 2009. Basicamente são homens que não têm tantos interesses em relacionamentos românticos e nem mesmo naquela ideia convencional de masculinidade, como por exemplo buscar uma carreira agressiva ou ser o cara dominante no relacionamento. Depois que esse termo ganhou destaque ali, algumas pesquisas revelaram que entre 61% e 75% dos homens solteiros se consideravam herbívoros. Isso daqui é muita gente, cara. E é importante entender que isso daqui não aconteceu do nada. O modelo antigo de masculinidade japonesa, que era o trabalhador, provedor, forte, que dedica sua vida inteira à empresa, acabou sumindo ali junto com a bolha econômica dos anos 90. Uma geração inteira viu os pais trabalharem por décadas e não chegarem em lugar nenhum. E eles jogaram fora não só o excesso de trabalho, mas tudo que estava ao redor daquilo. Inclusive o modelo ideal de homem japonês. No lugar disso surgiu um novo ideal, o Ikemen, que é um homem bonito, bem cuidado, sensível, delicado, que faz skincare, que tem o cabelo estilizado, meio anime.
É uma moda que o Ocidente leria como mais feminina. Mas a verdade é que culturalmente isso daqui faz muito sentido no Japão. A sociedade japonesa valoriza a harmonia, evita muitos conflitos e brigas e acaba valorizando bastante a aparência bem cuidada. Isso daqui não é necessariamente fraqueza, é só uma masculinidade diferente, resultado aí de muitas décadas de transformação social. E vale a pena citar também o impacto da indústria do entretenimento nisso daqui. A gente falou um pouco sobre isso lá no vídeo sobre Kawaii. O Japão produziu por décadas personagens masculinos em animes e mangás que geralmente são sensíveis, delicados, e são mais introvertidos e mesmo assim conquistam admiração e afeto sem precisar ser aquele cara bruto. Para uma geração que cresceu consumindo esse tipo de coisa, o mundo real acaba se tornando frustrante demais. Então muitos deles decidem ficar com esse padrão aí da ficção. Também existe um efeito colateral ruim aqui dessa transformação e vale a pena falar sobre. A iniciativa romântica acabou caindo muito. E uma das consequências disso é justamente o declínio nos casamentos e nascimentos. E aqui não é um julgamento moral se é certo ou errado, é só uma consequência visível. O Japão, no final das contas, é um espelho para o resto do mundo. Muitas das coisas que estão acontecendo lá não são exclusivos do Japão, acabam crescendo em outros países. Eles só chegaram lá antes, e é uma coisa preocupante. Para cada bebê que nasce no Japão hoje, mais de 2 pessoas partem. Ou seja, eles estão praticamente perdendo 1 milhão de pessoas por ano. É um povo que não está crescendo, ele está diminuindo. Será que isso é fraqueza ou é só o mundo moderno funcionando? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas comentem embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso, o que o Japão poderia fazer para mudar isso. Talvez dê para conversar sobre imigração aqui e outras coisas. A gente vai continuar a conversa aqui nos comentários. E, novamente, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, por favor. Me ajuda aí a chegar nessa meta de 200 mil inscritos. A gente tá bem próximo disso. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. E a gente se vê nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela. E que o YouTube acha de alguma forma que ele interessa a você. Até mais.